Bom, gente, eu acho que já podemos começar, não é mesmo? Então, muitíssima boa tarde, quase noite. Esse horário de 18 horas ele é bem complicado, né? É tarde ou é noite. Então, hoje quem vai falar um pouquinho mais com a gente, quem vai compartilhar um pouco mais do conhecimento é a psicóloga Marcela. É uma queridíssima nossa. Ela vai vir falar um pouquinho mais sobre autoestima, né, Marcela? E ansiedade. Eu acho que vai ser um tema extremamente proveitoso, porque uma coisa essa questão da autoestima ela tem faltado ultimamente na gente, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo em casa, às vezes acaba não se cuidando, seja fisicamente, energeticamente, né? Então, deixa a palavra agora para Marcela. Marcela, ela define aí se vai deixar o microfone aberto ou não, ou se vai deixar um bloco só para a questão das perguntas. Gostaria que quem pudesse, quem sentisse de fazer de deixar a câmera ligada, eu acho que a interação fica melhor, porque isso aqui é uma vivência, tá bom? Não vamos nos esquecer disso. Então, Marcela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Aqui A compartilhando você. o seu conhecimento, tá bom, meu bem? É todo seu. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né, por estar participando. E então vou começar entrando nesse assunto da ansiedade. Antes, né, essa questão das perguntas do se vocês forem tendo dúvida no decorrer, pode perguntar, pode abrir o microfone e perguntar, ou perguntar pelo chat mesmo. Eu só não vou estar olhando tanto, mas as meninas, qualquer coisa, depois me falam, né? E, mas se não, se vocês se sentirem melhor, também pode me perguntar no final, não tem problema nenhum. Então, nessa quarentena, né, principalmente, eu vou tentar entrar mais no atual momento, né, que a gente se encontra. É bem complicado a gente falar sobre ansiedade, sobre autoestima, né? A ansiedade principalmente porque a gente está vivendo um acontecimento, uma situação muito ansiogênica, né? É uma coisa que a gente nunca viu, nunca viveu, né? A maioria. Então, é muito diferente de tudo. Então, a gente costuma dizer que nesses momentos é normal a gente sentir a ansiedade um pouco além do que a gente sentia antes. Só que também é muito perigoso a gente falar dessa forma, porque uma hora vai acabar, né? Uma hora vai voltar ao normal e não vai ser então mais normal você ter a ansiedade tão elevada assim. A gente costuma falar que a ansiedade, na verdade, é uma emoção normal que todo mundo tem e que ela é saudável para a gente até um limiar, né? Então, ela é importante para a gente ter atenção àquela situação. Então, é normal a gente se sentir ansioso por uma situação desconhecida. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo de hoje, por exemplo, de estar aqui dando essa palestra aqui para vocês, né? Falando com vocês. É algo para mim muito novo, né? Muito diferente, porque eu nunca fiz. Então, é normal eu me causar uma ansiedade, um medo, aquele nervosismo, né? Então, o que a gente pensa, né? A gente tem que criar novas formas, talvez, de lidar com aquela ansiedade naquele momento. Então, talvez seja interessante, como no decorrer dessa semana, né? Vocês tiveram todas essas vivências, vocês podem usar desses recursos, né? Como a organização, né? Você
visualizar, quando você anota as suas demandas, as suas metas, os seus horários, você consegue visualizar melhor como você vai resolver aquelas questões, sem ficar pensando naquela, ai, será que eu faço agora? Será que vai dar tempo? E isso, todo esse pensamento vai te causando mais ansiedade do que te ajudar a realmente ir fazer o compromisso que você tem que fazer, por exemplo. Então, a gente costuma falar que a ansiedade é um sentimento, é uma emoção normal, né? Mas chega uma hora que ela não é mais normal. Ela começa a prejudicar no seu cotidiano. Então, muita gente tem insônia, né? Ou muita gente dorme demais. As pessoas não conseguem se concentrar, né? Muitas vezes. E são muitas questões neurofisiológicas também, né? Então, tem questões cognitivas, tem questões biológicas. Tem muita gente, quando fica ansiosa, tem questões intestinais, então, dores de barriga, refluxo, gastrite. Tudo isso também são sinais do nosso corpo dizendo que aquilo tá demais pra gente, né? A gente está acima do normal, do que é o ideal ali para o nosso corpo. A gente não está sustentando aquilo. E aí a gente costuma falar que é o emocional se mostrando concretamente no seu corpo que, ops, você precisa de uma ajuda. Você precisa procurar alguma ajuda. E, infelizmente, normalmente as pessoas só procuram ajuda quando os sinais do corpo aparecem, né? Que é quando normalmente a gente tem essas crises de ansiedade, né? Então, com ligação à ansiedade também, a gente vê alguns pontos que são voltados para o futuro, né? A gente vê que a maioria dos nossos pensamentos são querer ter controle do futuro. E a gente não tem. Por isso que é às vezes tão difícil controlar algo que, assim, a sua ansiedade, você, em partes, tem o controle, né? É o seu corpo, é a sua cabeça, mas o que você quer controlar, às vezes, o que te causa ansiedade, você não consegue controlar. E isso é um ponto chave que a gente tem que ir aceitando, né? Na verdade, e compreendendo até onde é o nosso limite, até onde você pode agir sobre aquela ansiedade. Agora, entrando um pouco também na ligação com a autoestima, né, e a ansiedade, a gente pode observar também que a autoestima, ela tá muito... A autoestima, na verdade, é uma visão nossa, que é o valor que a gente se dá a si, né? É a importância que a gente se dá a si. Então, muitas vezes a gente fala que a autoestima é só ligado à questão da aparência, né? Eu tô com baixa autoestima porque eu não tô gostando de não sei o que, meu cabelo tá assim, né? Minha cara tá assim. E a autoestima é muito mais do que só aparência. É você inteiro. Então, o seu valor é só aparência? Eu acredito que não, né? Então, o seu valor, então, tem vários âmbitos da sua vida. Então, muitas vezes, a gente sente a questão da autoestima, não só na aparência, mas como também dentro de questões acadêmicas, dentro de questões profissionais, dentro de questões de relacionamentos, né? Seja familiares, amorosos, afetivos, como for. Então, ela pode ter vários lados, a autoestima. Por isso que é muito difícil a gente até observar como é que
tá isso para você, né? Como que tá para cada um, porque isso é muito subjetivo. Não tem como a ansiedade eu falar que você... Claro que a ansiedade também cada um sente de uma forma, mas a gente consegue falar alguns sintomas nesse sentido, né? A gente consegue falar que essa falta de ar, essa insônia, falta de concentração, todos esses são exemplos de sintomas da ansiedade. Agora, da autoestima, pode ser de várias formas. Se for ligado à sua aparência, pode ser porque você tá se vendo menos, você não quer mais se olhar no espelho. Pode ser porque você não quer mais estar na sua companhia, né? Estar com você, muitas vezes, quer dizer. Se for em questões acadêmicas, por exemplo, pode ser em sentimentos de você se sentir incapaz de fazer aquilo, de você não se sentir boa o suficiente para apresentar um trabalho, né, que seja na faculdade, e até nas questões de relacionamentos pode ser que você não consiga se entregar dentro de uma relação, né? A gente pode ver essas inseguranças também de vários modos para diferentes das pessoas, né? É muito subjetivo, como eu falei. Então, é sempre bom lembrar sobre essa questão da autoestima, frisar essa questão que não é só a nossa aparência, não é só trabalhar, eu vou fazer um skincare, eu vou me cuidar, eu vou fazer tal coisa aqui, sei lá, arrumar meu cabelo, me maquiar, porque isso quer dizer que então eu tô com a autoestima em alta aqui. E não é isso, né? Não é só isso. Não é que ter o seu autocuidado é ruim, é ótimo. E é um dos fatores que você pode sim utilizar para usar esse tempo para cuidar de si. Mas a gente pode usar outros recursos também para a gente conseguir elaborar melhor essa questão da autoestima. Então, é importante também na autoestima a gente sinalizar que muitas vezes a baixa autoestima está muito ligada. Eu gosto de uma expressão que assim não é muito legal, mas assim para mim faz super sentido, que às vezes a gente nessa baixa autoestima a gente fica com o nosso chicotinho e a gente fica se maltratando. A gente mesmo fica se cutucando, né? A gente mesma fica falando várias coisas pra gente, pra ver se a gente consegue acreditar e a gente vai levando, sabe? Então, é um aspecto de se auto-sabotar dentro disso, né? Dentro da baixa autoestima. Então, é importante a gente observar quando a gente está usando o nosso chicotinho. Para a gente ver que é a gente também que está fazendo isso. E a gente ter um pouco mais de levar isso para consciência e a gente conseguir, de certa forma, trabalhar com isso. A gente só consegue trabalhar com aquilo que a gente tem consciência, né? Não adianta nada não ter consciência do que eu estou fazendo. Então é importante quando você observar que você está utilizando do seu chicotinho, de você pegar e pensar, opa, isso aqui tá confuso. Por que eu tô fazendo isso comigo? Será que eu preciso fazer tudo isso comigo? Será que eu preciso me martirizar tanto por ter errado um termo lá na apresentação da faculdade? Porque eu escrevi uma palavra errada? Porque eu fiz não sei o quê? Então, a gente ter essa percepção da gente. Por isso que é muito importante, que nem eu comentei com as meninas, eu consegui participar na segunda-feira da vivência com a Elis. E para mim, eu acho que só o da Elis também para mim já encaixou super com tudo que eu
estava querendo aqui falar, né? Porque usar esses recursos, ela falou muito sobre autoconhecimento e eu acho que é de suma importância para a gente ter essa consciência. Como eu falei, a gente só consegue mudar as coisas que a gente tem consciência. Então, para a gente ter consciência, a gente precisa ter o autoconhecimento. Então, usar de recursos para a gente ter autoconhecimento, né, são muito bons. Então, usar a escrita matinal, como ela falou, eu uso o exemplo da Ingrid sobre essa questão de organização das demandas, né, que vocês comentaram também. É um recurso para a gente utilizar, sim, em relação à ansiedade, quando a gente pensa, eu não consigo dormir porque eu estou pensando no tanto de coisa que eu tenho que fazer amanhã. Organiza os seus horários, suas coisas, porque quando você... E anota isso, gente, bota no papel, não adianta deixar na cabeça, não. Tem que anotar, tem que fazer o concreto, tem que visualizar aquilo. O importante é você visualizar. Quando você visualiza, você consegue organizar seus pensamentos melhor. Então, é muito importante essa questão. Em relação a como que a gente pode observar também esses pontos, né, no nosso cotidiano. Então, como eu falei, a ansiedade normalmente aparece com essa questão da insônia, dessa falta de concentração, às vezes, muito suor, essa falta de ar, esses pensamentos muito rápidos, né, de quando você quer dormir, aí você fica no 220, você não consegue pensar, você não consegue dormir, no caso, você não consegue desligar. Porque você fica, eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que fazer o quê, nananana, e não dá. Então, normalmente a ansiedade vai aparecer dessa forma. A autoestima, como eu falei também, é muito individual. Então, vai estar muito, como eu falei, se for da aparência, se for em relação à sua aparência, pode ser essa falta de descuido com você, né? Tipo, vou deixar de lado, não tô afim. Tudo que é ligado a você, agora não tenho tempo. Agora, para ajudar os outros, você tem tempo suficiente, mas assim, para fazer algo por você não tem tempo, não dá. Então, são alguns pontos que a gente pode começar a observar se está prejudicando nessas outras relações, sabe? Nos seus relacionamentos, na sua relação consigo mesma, no seu profissional, na sua área acadêmica. Então, realmente várias reflexões em relação ao seu autoconhecimento. E agora, nesse exato momento, eu queria, na verdade, que vocês também agora, então, compartilhassem comigo também um pouco do como está sendo, como vocês acham que está sendo a sua relação em relação à ansiedade e à autoestima. Como que tá isso para vocês? O que vocês acham? Marcela, eu reparei bastante que a autoestima está sempre ligada agora na quarentena ao quanto também você dá conta dos trabalhos. Então, acho que assim, às vezes você tá se sentindo linda, tá? Mas você sente que você não consegue ir nos trabalhos e tudo mais, e ainda tem essa questão da comparação com o que o mundo está fazendo, né? Dessa quarentena, desse tempo. E aí essa cobrança, acho que ela acaba abafando também esse nosso amor próprio, assim, que não tem só a ver com aparência, como você disse, né? Sim. Então, é uma questão de autocobrança também, né, que a gente faz nesses lugares. E eu acho legal também, não sei se vocês perceberam, que eu acho que agora, talvez, na quarentena, a gente consegue perceber mais que muitas questões que pra gente
da nossa autoestima estava muito ligada a um reconhecimento do outro. Então a gente prega muito para um reconhecimento do outro. De, será que tá boa essa roupa? Será que minha amiga vai achar bom essa roupa? Será que eu tô apresentando bem essa produção? Será que eu não sei o quê? Então, muita gente, por exemplo, não. Agora, mulheres, assim, mais especificamente, não estão ligando. Quem ligava para a depilação, muitas não estão ligando porque não estão mostrando, não estão saindo, não estão mostrando para ninguém. Então, assim, para você ver quantas coisas às vezes tem ligação porque a gente está fazendo comportamento para o outro. Então, é importante a gente observar isso também. O quanto a gente está fazendo pela gente, mas o quanto também a gente faz muitas coisas para o reconhecimento do outro, né? Muita gente nesse tempo de quarentena reclama do eu tô engordando muito, porque eu tô em casa e eu não paro de comer. Parar de comer também pode ser muito ligado à ansiedade. Então, de ter uma compensação na alimentação, né? Na comida. Então, eu compenso as minhas frustrações na comida. Mas essa questão de engordar na quarentena, a gente vê que muitas, às vezes, nem estão ligando. E por que será que elas não estão ligando? Porque se fosse antes, elas ligariam? Ou é porque que as pessoas que incomodariam, que iam ver, que falariam, não estão vendo? Então, até quando a gente também não vai ter comportamentos, né? Vai tomar atitudes por terceiras pessoas. A gente tem que ser protagonista da nossa própria vida, né? Então, a gente tem que tomar essas decisões da nossa vida, seja qual for. Então, ligado a muito esse reconhecimento, eu percebo também, assim, para mim, nessa questão da quarentena, acaba que a gente consome mais redes sociais, mais informações. Então, é muito fácil a gente encontrar algo para se comparar, né? Então, é só para rolar o feed que a gente se compara com alguém nada a ver com a gente. E é surreal como isso abala a gente, né? Abala, toca no nosso, em alguns pontos que pra gente é dolorido. Então, olhar, nossa, como assim? Tipo, aí você pega a realidade. Eu só tô engordando e a fulana tá, tipo, de biquíni todo dia e ela tá lá super linda e eu não consigo, sabe? O que que tá acontecendo? E aí você começa a se comparar. Porque criaram alguém criou um projeto novo na quarentena. Aí você já fica, meu Deus, olha, fulano tá produzindo. Com licença, Oi. desculpa te interromper, é porque a gente teve o mesmo problema ontem com a questão do tempo e a gente não está conseguindo expandir esse tempo. Então, nós vamos enviar um link para a Luísa acabou de mandar aqui, Tá, para a gente conseguir acessar e continuar a nossa conversa lá, tá bom? tá. Aham, tranquilo. Então, já está aqui no bate-papo, viu, gente? Se vocês puderem clicar, peço perdão pelo imprevisto. Aí, podem. Deixa eu... Puta que